Então sejam bem-vindos ao nosso retiro de carnaval, primeiro retiro de carnaval do curso Jaqueline Assis Linguagens, a parte gratuita do curso, né? E a nossa primeira aula, ela é a aula de redação, onde nós vamos desmistificar as competências da redação do Enem, beleza? Antes da gente começar, eu gostaria de saber qual é a principal dificuldade de vocês, e aí vocês podem abrir o microfone e falar em produzir uma redação. A gente tem que abrir o microfone. A minha maior dificuldade é organizar as ideias, assim, que eu tenho na minha cabeça e colocar tudo de acordo, assim, com o texto e com o tema. Certo. Quando você lê uma proposta de redação, as ideias, elas caem para você, para escrever o texto como... Tipo, você lê o tema, dá para falar sobre isso, dá para falar sobre isso, sobre isso, sobre isso. E a sua dificuldade é que você tem muita ideia para colocar no papel. E aí você não consegue sistematizar isso e pôr no papel. Ou a dificuldade é, você pegou o tema e você não consegue ter ideias. E quando tem, fica complicado de colocar essas ideias no papel. O problema é ter ideia demais. Beleza, o problema é ter ideia demais. Menos mal. Ruim é quando a gente tem poucas ideias. Mas tendo ideia demais, a gente já tem metade do caminho andado, tá? E aí eu vou falar sobre essa questão de várias ideias e como a gente organiza elas para colocar no papel tudo certinho. A primeira coisa, tá? Antes da gente começar por aqui para pegar as competências, a primeira coisa que você precisa fazer é um projeto de texto. A gente vai trabalhar essa questão do projeto de texto na competência 3, daqui a pouco. A gente precisa ter um projeto de texto. Quando a gente monta um projeto de texto, a gente sabe quais são as ideias que pode utilizar e quais são as ideias que a gente não precisa utilizar. A gente vai sair pegando das oportunidades que nos são oferecidas, as oportunidades que nos interessam, tá? Digamos assim. E aí a gente vai ver isso na competência 3. Alguém mais? Acho que não. Então vamos lá, vamos começar, tá? Como eu disse, eu não consigo ler chat agora, tá, gente? Então tem que ser no áudio. Vamos começar a nossa aula de redação e trabalhar as 5 competências. Professora, Oi. peraí, que tem uma Carol que não tá conseguindo ligar o microfone e quer que eu fale por ela. Aqui, ela disse que tem dificuldade em fazer intervenção sem conclusão. Intervenção sem conclusão? Sim. Como assim? Fazer a intervenção no meio do texto? É isso? Ela disse que se atrapalha no momento de retornar à tese. Se atrapalha no momento de retornar à tese. Beleza. A intervenção no final. Carol, explica direito para mim. Você não consegue fazer a proposta de intervenção no final? É isso? Você consegue fazer a proposta de Você consegue fazer a conclusão, mas não consegue colocar a intervenção? É assim? Então, a gente vai ver isso na competência 5. Em relação à proposta de intervenção, tá? A proposta de intervenção ela tem que acontecer, mas a gente não precisa necessariamente estar na conclusão. A gente pode concluir de outra forma e essa proposta de intervenção ela se apresentar no meio do texto, tá? Outra coisa que pode acontecer, não consegue a conclusão sem a intervenção. É porque você está muito pautada já nessa questão da intervenção, mas existem outras formas de fazer conclusão. Né? A gente pode fazer a retomada da tese, mas é importante que o texto só possua uma tese, né? Porque tem gente que faz texto com 2 teses e aí é bem problemático esse texto. E aí existem outras formas de fazer a conclusão. Você pode fazer a conclusão retomando tudo. A única coisa que você não pode fazer na conclusão, assim, que é praxe, é colocar ideia nova na conclusão, porque você está fechando o texto, tá? Mas existem outras formas de fazer uma conclusão. E a gente pode ver, a gente pode pensar nessa possibilidade, né? Fazer a retomada da tese e explicar os argumentos, né? Reexplicar, resumir os argumentos, resume a introdução, resume o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e bota na conclusão. Tá? Tem várias estratégias. Beleza? A gente vai ver isso. Mas vamos para cá. O foco daqui é modelo Enem, tá? Mas a gente pode extrapolar um pouquinho. Vamos lá.
E aí a gente vai trabalhar com a competência 1 agora, né? O Enem, ele divide... É o seguinte, por que é que existem essas competências no Enem? Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar. Por que é que existem essas competências? Porque o texto dissertativo argumentativo, primeiro, antes de tudo, ele é subjetivo. Ele não é um texto objetivo que tem que ter aquelas respostas. Então a gente precisa quantificar esse texto para tornar esse texto tangível, avaliável. E para ter essas avaliações, foi estabelecido para a produção, para a correção do texto, critérios, tá? Que antes não se tinha tanto critério assim. Pelo menos na minha época de vestibular não tinha tanto critério. Né? Essas competências todas não eram tão trabalhadas como são trabalhadas hoje. Né? Então, o que acontece? Foram estabelecidos critérios e que esses textos devem possuir esses critérios. Mas esses critérios, eles só conseguem quantificar até um certo ponto. Existe um outro ponto, que é a parte da subjetividade, das ideias e tudo mais, não é tão quantificável assim. E varia totalmente, na verdade, de quem produz o texto e varia muito para quem corrige o texto. É por isso que a gente tem 2 corretores de redação para cada texto. E se houver uma divergência muito grande, tem um 3º corretor. Tá? Que é para justamente esses critérios que não são tangíveis, essa parte que não existe critério, ela fica mais criteriosa, digamos assim, quando é corrigida por mais gente. Certo? E aí foram estabelecidas 5 competências e como essas 5 competências devem agir. Cada uma dessas competências, elas possuem 5 partes avaliáveis. Tá? Então, 5 vezes 5 são 25 critérios que são avaliados dentro da produção textual. E aí a gente vai para a competência 1, que a gente sabe que é o domínio da norma culta formal da língua portuguesa. Culta e formal é a mesma coisa, tá, gente? Mas, enfim. E aí, o domínio da norma culta é o domínio da gramática, né, culta, né, da gramática da variação formal da língua. Beleza? Vai avaliar praticamente essa questão, a competência 1. E aí a gente sabe que existem alguns tipos de gramática, né? Existe a gramática normativa, que estabelece as normas do padrão culto da língua. Existe uma gramática internalizada. Eu acho que essa gramática internalizada ela é muito mais importante do que a gramática normativa. E ela permite que as pessoas possam entender e produzir frases e períodos de uma língua. E existe a gramática descritiva, baseada no que os falantes de fato produzem ou produzindo o cotidiano da língua. Só que a gente não está se preocupando com o cotidiano da língua, a gente está se preocupando com o padrão formal da língua. Tá? É o que se pede, inclusive, na proposta de redação, de acordo com o padrão formal da língua. Certo? E por que eu falo em gramática internalizada? Porque é muito mais fácil a gente internalizar uma gramática do que a gente aprender uma gramática. A forma como eu falo, a estrutura como eu falo, a forma como eu me torno inteligível para vocês é resultado, antes de tudo, de uma gramática internalizada. Eu sei que eu tenho que colocar sujeito, depois verbo, depois os complementos, depois os adjuntos. Eu sei a ideia que eu quero passar, se é de adição, se é de contrariedade, se é de condição, se é de alternativa. Sabe? Eu sei tudo isso, eu sei quando eu quero explicar, eu sei quando eu quero restringir, mas eu não preciso dominar a gramática para isso. Eu faço isso porque eu sou uma falante nativa da língua. E sendo uma falante nativa da língua, eu consigo operar a língua, eu tenho uma gramática internalizada. Só que existem pessoas que têm uma gramática internalizada em menor grau e outras que possuem a gramática internalizada em maior grau. E como é que, professora, que eu consigo internalizar a gramática? Como é que eu me torno eficiente nesse sentido? Simples, leitura. Mas não é leitura de WhatsApp, não é leitura de Facebook, não é leitura de Twitter, não é leitura das redes sociais. Tá? É leitura de peso, é ler literatura, é ler filósofos, é ler sociólogos, é ler revistas, certo? Textos longos, de preferência. E aí eu vou observando, sentindo como aquilo vai reproduzido e como é que se diz? Quando eu não tenho noção de alguma coisa. Quando eu não tenho noção, não. Quando eu não tenho... E automaticamente, né?
essa gramática ela vai entrando de forma inconsciente dentro de mim, eu vou conseguindo me expressar melhor, conhecer e falar palavras diferentes. Por quê? Porque o meu nível de leitura ele é elevado. Então, para a gente ter uma gramática internalizada legal, a gente precisa ter um nível de leitura legal. E a gente só vai entender a gramática normativa e aplicá-la no texto, na produção textual, quando a gente tem uma gramática internalizada legal. A gente vai entender aí as funções da língua. Então é por isso que essa gramática internalizada, que é adquirida através das funções sociocomunicativas e principalmente através da leitura, né? É quando a gente tem essa gramática internalizada que a gente consegue produzir melhores textos, tá? Então, isso é extremamente importante. E aí, vamos falar um pouco sobre a correção dessa competência 1, né? Que é importante a gente saber como nós vamos ser corrigidos, que é para a gente não errar. A correção vai se basear na estrutura sintática do texto e dos desvios. O que é estrutura sintática? São os períodos completos e bem construídos que contribuem para a fluidez da leitura. Eu preciso ter uma estrutura. A língua da gente ela tem uma regra para um período. Tem que ter um sujeito simples, composto, oculto, determinado, inexistente, enfim. Mas tem que ter um sujeito. Um sujeito que faz alguma coisa ou que recebe alguma coisa. Eu preciso ter complementos, certo? E eu preciso sempre seguir isso, essa sequência, sujeito, verbo, predicado, tá? Ou predicado, verbo, sujeito, enfim, a forma como eu vou organizar essa sequência, de que forma ela se torne, da forma que ela se torne inteligível, ela vai depender muito de você, mas aí vai depender principalmente do teu conhecimento de pontuação. Tá? Quando você foge à regra sujeito, verbo, predicado, você tem que saber pontuar o período para que ele tenha sentido. E depois a gente tem os desvios, que são aqueles determinados pelo que preconiza a gramática normativa. Então, questão de concordância verbal e nominal, questão de regência verbal ou nominal, questão de crase, questão de transitividade verbal, tudo aquilo que diz respeito à morfologia, sintaxe, a morfossintaxe, né, diz respeito a esses desvios da gramática, tá, que vão ser cobrados na redação. O domínio da norma culta está estratificado em níveis que contemplam tanto o léxico e a gramática quanto a fluidez da leitura. Então não adianta eu saber escrever, eu conhecer as regras gramaticais todas, se na minha leitura os meus períodos eles são truncados, eles são justpostos, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? A leitura, quando eu tenho textos muito divididos, períodos muito curtos, quando eu tenho palavras que eu coloco, mas eu não sei o sentido, eu só coloco porque ela é bonita, vai prejudicar, né, tanto a construção sintática como também a leitura. É preciso que o seu texto flua, é preciso que ele seja líquido, digamos assim, que você consiga ler e entenda esse texto, pelo menos da primeira vez. O leitor ele não precisa ficar voltando para entender o que você quis dizer. Isso diz respeito muito à coesão e à coerência, que são características da competência 4, tá? E aí, as regras gramaticais oriundas da produção linguística real dos falantes, muitas vezes não correspondem ao que se espera da formalidade exigida para um texto escrito. Ou seja, tem muita gente que escreve como fala, e você peca quando o teu texto ele possui marcas de oralidade, esse barulho ambiente, tá, gente? Só para vocês entenderem, a minha cachorra que tá brincando com a garrafa de refrigerante pequenininha, que eu esqueci ali e ela pegou. Mas enfim, vamos para lá. Então, quando eu não utilizo, né, das normas gramaticais, né, quando eu escrevo mais do jeito que eu falo, o meu texto ele fica pobre e eu evidencio marcas de oralidade dentro do texto. Então, isso não é legal.
Tem critérios dentro na correção da competência 1, e aí eu não posso expor isso para vocês, mas existem critérios que vão, uma determinada correção, uma determinada a variação linguística, o nível de oralidade. Se eu tiver nível de oralidade, se eu tiver palavras que evidenciam oralidade dentro do meu texto, o meu texto ele não vai passar de um determinado nível ali, tá? Eu vou perder pontuação. E aí é por isso que o aprendizado da gramática normativa é exigido. E que as orações e períodos sejam escritos de formas inteligíveis. É por isso que os operadores argumentativos, eles são muito, mas muito importantes dentro do texto. E a gente vai ver esses operadores argumentativos hoje, né? Se tudo der certo. Se a gente conseguir cumprir o tempo. Porque quando eu me proponho a dar uma aula sobre alguma coisa, eu não consigo medir, tá? Só abrindo parênteses, eu não consigo medir a quantidade de conhecimento que eu vou passar. Se é um determinado tema, eu vou passar tudo o que eu sei, ou pelo menos tudo o que eu me lembre no momento sobre aquilo que eu quero passar para vocês. Então pode ser que muitas vezes a gente se demore muito em um único slide, porque eu quero passar tudo o que eu sei, né? Pelo menos o que eu sei naquele momento. Tá? O que eu posso ter esquecido alguma coisa e tudo mais, mas eu quero passar tudo, então isso me desgasta muito, isso também toma muito tempo, mas vocês ganham, porque a quantidade de informações, ela não é quantificável, né? É uma enxurrada de informações, e que vocês, mesmo a gente não analisando textos agora, mesmo não corrigindo textos agora de vocês vão se policiar, né? Como vocês vão escrever a partir de agora. E eu tenho certeza que se depois dessa aula vocês forem produzir um texto, quem prestou atenção, claro, vocês podem produzir o texto e vocês não olharem para o texto de uma forma diferente, pode mandar passar meu diploma, tá? Ou pode invalidar todas as minhas pesquisas até hoje. Vamos para cá. E aí, para alcançar a nota 200 na competência 1 da redação do Enem, o candidato precisa possuir uma estrutura sintática excelente, ou seja, no máximo uma falha e no máximo 2 desvios. Então, professora, então quer dizer que para te conseguir o 200, né, porque cada competência ela vale 200 na redação do Enem. Então quer dizer que para cada uma dessas para eu tirar uma nota 200 na competência 1, não posso errar? Não, você pode errar. É humano errar. O Enem, ele é muito benevolente nesse sentido, né? Eu já não sou tão benevolente assim. Mas você pode ter uma falha de estrutura sintática, pelo menos uma. Ai, gente, desculpa. Pelo menos uma falha de estrutura sintática. E aí você pode ter 2 desvios. Você pode ter desvio de pontuação, desvio de acentuação, desvio de concordância. Enfim, são uma infinidade de desvios. Tá? Mas você pode ter esses desvios. Então não precisa, o seu pretexto ele não precisa estar 100% de acordo com o padrão formal da língua e com as regras dessa língua, mas também não pode estar escrachado, né? São admitidas uma falha, 2 desvios, porque existe um nervosismo ali, tá? Mas tem que ter muito cuidado. E aí vários são os fatores que podem determinar uma produção textual mais ou menos extensa. Quantidade de linhas escritas, o tamanho da letra e o espaçamento entre as palavras são alguns deles. Eu tenho alunos, tá, que escrevem redação e eles escrevem redação com uma letra que tem quase 1 centímetro de altura. Então, a informação que você vai passar no seu texto, eu sempre digo, você vai pensar pouco em 30 linhas se você tiver uma letra grande. Então, é importante que a sua letra ela seja a menor possível, desde que seja inteligível, né? Porque a gente não pode fazer uma nanoletra, porque ela pode ficar ininteligível, mas desde que seja inteligível, a sua letra tem que ser a menor possível. Então comece a treinar. Ah, professora, mas a minha letra é grande desde que eu me entendo por gente. Depois comece a treinar. Comece a treinar e a escrever com letra pequena. Tá? Porque você está escrevendo com letra pequena, você vai conseguir pensar mais em 30 linhas. E a verdade seja dita, 30 linhas é muito pouco para se pensar. Então, redação não é fácil,
Não é só você chegar ali e escrever alguma coisa. Você tem 30 linhas para defender um ponto de vista. 30 linhas é pouquíssimas, são pouquíssimas linhas para se defender um ponto de vista. Então o candidato ele tem que ter um poder de síntese muito bom. E ele tem que saber colocar as palavras certas no lugar certo. Não pode ter palavras sobrando no seu texto. Tá? Se tiver palavras sobrando no seu texto, tá faltando alguma coisa. E a questão do espaçamento entre palavras, né? Tem gente que espaça muitas palavras e é o mesmo problema da letra grande. Se eu espaço muito, é porque eu não tenho o que falar. Então tem que ter o espaçamento de palavras certinhos, a letra não pode ser grande, o alinhamento tem que ser justificado. Tá? Professora, mas o que é alinhamento justificado? Eu começo no início da linha e termino no final da linha. Se não der para terminar a palavra no final da linha, eu não posso ultrapassar essa linha. Eu vou botar o tracinho lá e vou terminar a minha palavra na linha de baixo. Lembrando sobre separação silábica, tá? Cuidado para não separar a palavra errada, porque isso é desvio gramatical. Beleza? Então, com exceção do parágrafo, né? Do espaçamento de parágrafo, que tem que ser considerável, o espaçamento entre palavras não pode ser tão grande assim, né? Nem a letra tem que ser enorme. O mínimo possível, desde que seja inteligível. Tá? Notemos que o único elemento objetivo entre esses três é a quantidade de linhas escritas, o que nos coloca diante do desafio de olharmos para o texto considerando os demais elementos, ainda que não tão objetivos. Lembram dos fatores, dos critérios de avaliação? A gente não tem como avaliar tudo. Então, daqui o único critério que a gente pode ter é a quantidade de linhas escritas. Mas é claro que eu, como corretora, vou saber que um texto escrito com letra grande e com um espaçamento grande entre palavras é um texto que não tem muito conteúdo para passar. E logo, o aluno ele vai ter problemas. Né? O corretor vai ter problemas também para corrigir o texto. Nós vamos embora. Uma estrutura sintática convencional pressupõe a existência de determinados elementos irracionais que se organizam na frase e garantem a fluidez da leitura e a apresentação clara das ideias do participante, organizadas em períodos bem estruturados e completos. Ou seja, quanto mais eu tenho uma gramática internalizada, quanto maior a minha prática de leitura, mais períodos estruturados e completos eu vou produzir. E aí, o conhecimento da língua, né, o conhecimento das estruturas linguísticas da língua, das regras da língua, vai servir apenas para lapidar o meu texto, porque eu já tenho o conhecimento internalizado em mim. Palavras estrangeiras, isso é muito legal, tá? Palavras estrangeiras grafadas incorretamente não devem ser consideradas desvios, tá? Assim como nomes de autores também, eles não podem ser considerados desvios, porque às vezes a gente tem um Homi Bhabha, sei lá, um Scrutler, vai embora, tem tanto nome. Né? Um Nietzsche, por exemplo. Kafka, por exemplo. Kafka ainda é mais fácil de falar, mas tem gente que bota com C quando é com K. Né? Então, isso aí não pode ser considerado desvio. Né? Porque você pode errar mesmo, é comum. E aí, a gente vai saber agora... né, o que são desvios de convenção de escrita. Eu já falei para vocês. Né? Acentuação, ortografia, hífen, a colocação de maiúsculas e minúsculas, que sim, existem pessoas que colocam ponto final e continuam com minúsculas. A separação silábica, que é a translineação, que é o que eu falei, vai até o final da linha. Se a palavra não der toda, bota um tracinho e bota embaixo, mas aprendam a fazer separação silábica se vocês não souberem. Dígrafos com palavras com letras iguais se separam. Dígrafos com letras diferentes não separam, tá? Por exemplo. Desvios gramaticais. Isso aqui é o quê? Desvios de convenção de escrita, acentuação, ortografia, hífen, maiúsculas e minúsculas, separação silábica. Desvios gramaticais. Regência, verbal ou nominal.
concordância verbal ou nominal, pontuação, paralelismo sintático, que a gente vai ver o que é isso, o emprego dos pronomes e a crase. A colocação pronominal, ela é muito, não só a colocação, mas o emprego dos pronomes demonstrativos, que são recursos coesivos, tá? São de extrema importância para retomada ou para antecipação de termos. Tá? É muito importante a gente saber disso. Eu vou falar disso ainda, tá? Hoje. Desvios de escolha de registros, que foi aquilo que eu falei. A informalidade no texto e marca de oralidade. Isso é desvio. Isso é um critério de avaliação. Se isso aparecer, você vai perder ponto. E desvios de escolhas de vocabulário é quando eu pego uma palavra que só porque é bonita e eu não sei o significado, boto lá. Então, isso é desvio de escolha lexical. Os textos com falhas relacionadas à estrutura sintática realmente apresentam períodos truncados e justaposição de palavras. A gente vai falar isso daqui a pouco. Ausência de termos ou excesso de palavras, elementos sintáticos. Pode haver ainda a presença de um ponto final separando duas orações que deveriam constituir o mesmo período, que é um truncamento, né, quando a gente tem muita pontuação, ou uma vírgula no lugar de um ponto final que deveria indicar o fim de uma frase, que é uma justaposição, que é quando eu coloco uma palavra em cima da outra. Tá? E isso dificulta o sentido também, porque interfere na qualidade da estrutura sintática. A estrutura... Ficou errado aqui, tá? A estrutura sintática excelente é caracterizada por um texto com certa complexidade na construção dos períodos, com orações intercaladas entre subordinações e até mesmo inversões, que revelam bom domínio da variação escrita, no que tange a organização no interior dos períodos. Fala-se em períodos simples, que é quando eu tenho apenas uma oração, períodos compostos, que é quando eu tenho duas orações ou mais, e períodos complexos. Existe uma diferença entre período composto e complexo, mas nem todos os gramáticos concordam. Eu sou da linha dos que defendem a diferença entre período composto e complexo. Por exemplo, o que é um período composto? É quando eu tenho duas ou mais orações regidas por coordenação ou por subordinação. Tá? Então, tem um período coordenado, sindético, adversativo, aditivo, por aí vai. Eu tenho um período subordinado, beleza? E quando eu tenho um período complexo, eu tenho dentro do mesmo período, claro que eu vou ter aí mais de duas orações, de 3 para frente. E aí eu tenho nesse mesmo período de estruturas sintáticas em que eu tenho relação por coordenação e por subordinação. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo manter o ápice, né, da produção escrita bem feita. Agora a gente tem que ter cuidado porque períodos muito longos eles dificultam a leitura e a pontuação ela tem que ser eficiente, certo? Eita, peraí. Se uma letra de uma palavra ultrapassar um pouco a linha, são descontados pontos. Então, você vai ter uma margem. Tudo que for colocado fora dessa margem vai ser desconsiderado. Então, se houver um espaçozinho entre a linha e essa margem, se tiver ali dentro daquela margem, vai ser considerado. O que tiver fora da margem vai ser desconsiderado, porque vai ser considerado como um elemento identificador. Entende? E pode te identificar como participante. Então, aqui, tudo aquilo ali é desconsiderado e só é corrigido o que está entre a margem. Sim, gente, e não tem esse negócio de diminuir 0,3 da pontuação. Beleza? A pontuação das redações do Enem são cinco critérios estabelecidos em cada um e a diferença é de 40 pontos. Vale 200, 200 dividido por 40 dá 5, tá? Então, são 5 critérios. Então,
Se você escreveu além da margem, você não vai perder 0,3 pontos. Isso eu tô falando de Enem, tá? Você não vai perder 0,3 pontos. Isso vai fazer parte de um conjunto e você pode perder 40 pontos. Tá? A estrutura sintática deficitária é claramente identificável quando as diversas falhas de estrutura sintática descritas na próxima seção, que a gente vai ver, interferem na fluidez da leitura do texto. Trata-se de textos que apresentam leitura truncada, ao longo dos quais interrompemos a leitura em certa altura e retomamos de um ponto precedente, porque as ideias passaram a não fazer certo sentido, justamente pela pontuação prejudicada. Quer saber se você produz texto truncado? Pega um texto que você produziu ano passado, dá uma lida, você não lembra mais dele. Se você conseguir ler ele de forma tranquila e fluida, seu texto não está truncado. Se você tiver dificuldade e tiver que fazer retomadas do texto, você tem truncamento. E provavelmente, se você não treinou muito redação, nem mudou muito o seu processo de escrita, né, você ainda está produzindo texto truncado hoje. Isso é importante a gente lembrar. E aí, problemas comuns, né, de estrutura sintática. Truncamento de períodos, muita pontuação. Justaposição de orações ou períodos. O truncamento é quando a gente bota pontuação onde não deve ter. E a justaposição é quando a gente não bota pontuação onde deve ter. E aí, excesso, duplicação ou ausência de palavras. Por exemplo, a gente precisa de preposição em um período e essa preposição não é colocada. A gente tem problema de estrutura sintática. Ou a gente tem palavras repetidas num curto espaço de texto, né? Isso é uma duplicação, é uma repetição. Ou a gente tem palavras ali em que uma única palavra construiria aquele sentido e a gente escreve 5 palavras para construir aquele sentido. A gente tem excesso de palavras, tá? Então, é como eu falei, cada palavra tem que ser bem pensada e bem planejada dentro do texto. Vamos lá. Obrigatoriamente, é exigido que os adjuntos adverbiais com 3 ou mais palavras, adjuntos adverbiais longos, estejam isolados por vírgulas quando deslocados do final da oração, sua posição esperada. E é como a gente fala, a gente tem sujeito, verbo, os complementos verbais. E se o verbo for transitivo, direto ou indireto, a gente precisa do complemento, que é o objeto direto ou indireto. Certo? E aí, depois desse verbo, a gente precisa de... se esse verbo for intransitivo, a gente pode botar um complemento verbal, que é um adjunto adverbial, tá? Adjunto adverbial. Ad significa junto, junto é junto. Adverbial, ad também significa junto. É junto do verbo, tá? Adjunto adverbial vem junto do verbo. Então, tem que vir depois do verbo. Vem o verbo, o sujeito, o verbo, depois do verbo, os adjuntos adverbiais e os complementos. Se não tiver nessa estrutura, e aí eles falam quando colocados, deslocados do final da oração, é quando a gente tem um verbo intransitivo, tá? Quando a gente tem um verbo intransitivo e a gente quer complementar, a gente bota um adjunto adverbial. Beleza? Então, quando as estruturas, sujeito, oração e complemento, não tiver dessa forma, tiver invertida de alguma forma, a gente tem que colocar vírgula entre eles. Vamos voltar para cá. O uso das aspas, quando se quer, por exemplo, dar ênfase a uma palavra ou empregá-la fora do seu contexto habitual, não são considerados desvios. Se eu usar aspas errada, por exemplo, quando eu usar uma palavra, porque na verdade, usa as aspas, né? A gente usa para falar o que alguém falou. A gente usa para uma citação direta, tá? O que é uma citação direta? É quando eu pego a fala de alguém na íntegra, exatamente como ele falou, e boto no meu texto. E aí eu coloco entre aspas, beleza? Esse é o uso correto das aspas. Mas a gente pode, quando a gente pega uma palavra, a gente desloca o conceito, o contexto dela. Por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui.
Quando eu quero usar uma ironia, por exemplo, né? Eu sei que meu aluno ele não faz nada, aí eu digo, você é muito estudioso. Ele não é estudioso, né? Então eu estou usando essas aspas aqui. É função das aspas? Não é uma função. A função das aspas é para colocar o que alguém disse. Eu estou usando uma ironia, isso é uma figura de linguagem, não precisa de aspas. Mas se você usar isso dentro do seu texto, não vai ser descontado. Tá? Eu acho que deveria ser, mas enfim. Palavras escritas palavras escritas incorretamente, que foram colocadas entre aspas, continuarão sendo consideradas desvios. Errou a palavra, não coloca entre aspas, coloca entre parênteses e corta a palavra. Não vai fazer uma garranchada, tá? Botou entre parênteses, passou um tracinho ali, a pessoa já sabe que aquilo ali não faz parte do seu texto. Tá? Então você não vai ser penalizado por isso. Agora, se você botar entre aspas, tem que saber a pontuação certa. É entre parênteses, não é entre aspas. Olha lá. E aí, o que é? Lembra que eu falei de paralelismo sintático? O que é isso? Caracteriza-se a repetição de uma mesma estrutura sintática preenchida por diferentes elementos lexicais, tratando-se de um recurso muito usado para promover a progressão textual. Por exemplo, eu uso o tempo todo sujeito, verbo, predicado. Sujeito, verbo, complemento, né? Porque sujeito é sujeito e predicado faz parte do verbo. Mas sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Eu uso esse paralelismo, tá? E aí eu poderia usar também sujeito, complemento, verbo. Eu poderia usar verbo, complemento, sujeito. Mas quando eu falo de paralelismo, eu falo de igualdade. A mesma estrutura. Se eu vou usar, eu uso sujeito, verbo, complemento. Sempre eu vou usar sujeito, verbo, complemento. Isso é paralelismo sintático, tá? Ou eu uso sujeito, complemento entre vírgulas, verbo. Ou verbo, complemento, vírgula, sujeito. Se eu sempre uso verbo, complemento, sujeito, verbo, complemento, sujeito, isso é um paralelismo sintático também, tá? Já a ausência de paralelismo pode causar problemas de construção do período decorre do do emprego incorreto de elementos gramaticais pertencentes à estrutura paralelística, tá? Se eu estou seguindo essa sequência, sujeito, verbo, predicado, sujeito, verbo, complemento, eu uso essa sequência em todos os períodos. Eu uso sujeito, verbo, complemento, boto uma conjunção para criar um período composto ali por coordenação ou por subordinação e boto sujeito, verbo, complemento. Se o sujeito já está referido ali, eu boto um elemento coesivo que retome aquele sujeito ou uso um pronome relativo. Tá? Então, mas a estrutura ela tem que se manter para a progressão textual, para o texto fazer sentido e ficar redondinho. Deixa eu pensar aqui num exemplo, tá? Pronto. Eu vou usar um exemplo de uma coisa que aconteceu hoje. Eu sou professora de colégio militar, tá? E eu estava numa sala, entrou um militar, do comando do colégio, para fazer uma observação. E aí eu vou dizer que ele saiu de forma calma. Da sala de aula. E aí, quando eu tenho adjuntos adverbiais formado por 3 palavras, né? Por mais de 3 para cima. Eu posso dizer, o comandante, digamos, o membro do comando do colégio saiu, né? Saiu é um verbo intransitivo. Quem sai, sai pronto. Não sai de onde nem para onde. Saiu. Né? Então, eu posso colocar adjuntos adverbiais. Aqui. De modo, de intensidade, de lugar, tá? Então, vamos lá. Eu posso dizer, o comandante saiu, vírgula, se é 3 ou mais palavras, de forma muito calma, vírgula, da sala de aula. De forma muito calma, eu tenho 4 palavras. Da sala de aula, 4 palavras. Então, eles estão isolados entre vírgulas. Seria diferente se eu falasse
O membro do comando saiu calmamente da sala de aula. Tá? Então, eu não preciso colocar entre vírgulas. Ele saiu calmamente, vírgula, da sala de aula. Por quê? Porque eu tenho dois adjuntos adverbiais diferentes. Tá? O comandante saiu calmamente, o comandante saiu da sala de aula. E da sala de aula tem que estar separado entre vírgulas, porque é mais de 3 palavras. Entendeu agora? Vamos prosseguindo, então. Também devem ser considerados desvios de paralelismo sintático o caso... Também devem ser considerados desvios de paralelismo sintático os casos em que o participante, ao elencar elementos, não observa a mesma classe gramatical a que esses elementos pertencem, relacionando-os paralelamente. Por exemplo, e aqui exemplos na legenda, teria alguma legenda aqui que eu esqueci de colocar, beleza? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu posso dizer que Juliana entrou, observou, dançou, curtiu e saiu. Então, eu tenho Juliana entrou, observou, dançou, curtiu e saiu. Eu tenho 5 verbos. São 5 verbos. Então, o meu paralelismo está correto. Porque quando eu elemento as ações de Juliana, né, eu elenco sempre com verbos. Mas se eu disser Juliana entrou, dançou, bonita, curtiu e saiu. Tem um adjetivo no meio. Então tem verbo, verbo, adjetivo, verbo, verbo. Então não há o paralelismo sintático de mesma classe gramatical. Então a gente tem um desvio aí de estrutura sintática, tá? Então sempre que vocês forem enumerar fatos, enumerar ações, enumerar qualidades, enumerar objetos de uma determinada coisa, lembrem disso. Se for enumerar, sempre a mesma classe gramatical, tá? O que está escrito fora da área reservada para a redação, aí a resposta, ó, não deve ser avaliado. Logo, atente-se às margens do seu texto. Primo, acabou aí, tá? A gente já tinha falado nisso, inclusive. Numa redação nível 5 na competência 1, não é necessariamente uma redação nível 5 na competência 1, ou lembra que eu falei dos níveis? Nível 0, 0. Nível 1, 40 pontos. Nível 2, 80 pontos. Nível 3, 120 pontos. Nível 4, 160 pontos. Nível 5, 200 pontos. Então, uma redação que tenha 200 pontos na competência 1 não é necessariamente uma redação nota 1000, porque a gente tem mais 4 competências que serão avaliadas e vão receber notas. Não é porque a gente recebe 200 pontos em uma competência que a redação da gente é 1000, tá? Por isso que está dividido em competências, né? Porque são áreas diferentes. Aqui, ó. Outra coisa que eu falei. O participante pode riscar um erro cometido e reforçar essa indicação com parênteses. E dessa forma, não vai ser penalizado. Se botar aspas ou botar qualquer outra coisa, vai ser penalizado. Os desvios de escolha vocabular diz respeito à escolha lexical. Não tem o tracinho, mas a palavra aqui tá separada certinha, tá? De escolha lexical, imprecisa de uma palavra no contexto em que ela se encontra. Essa incorreção é gerada muitas vezes devido a alguma semelhança entre a palavra adequada àquele contexto e a palavra de fato usada, cujo sentido não se encaixa no contexto apresentado. É aquilo que eu falei, né? A gente pega uma palavra só porque é bonita, mas não sabe o significado, bota lá e ferrou. Né? A gente tem que saber exatamente o que a gente está escrevendo. Se a gente não sabe uma palavra para aquilo, se a gente explique o significado que você quer, mas não bota uma palavra qualquer.
tá? É por isso que as palavras difíceis, né, as palavras que unusual, que não são muito utilizadas, elas, no nosso cotidiano, elas são perigosas, né, nesse sentido do contexto. Vamos lá. Competência 2. Gente, ó, eu tô achando, só abrindo outro parênteses aqui, que a gente não vai conseguir trabalhar todas as competências. Aí o que é que eu vou fazer? Amanhã eu tinha programado para a gente trabalhar com análise linguística e estrutura sintática. Aí eu vou fazer o seguinte, a gente vai terminar essas competências amanhã, a gente vai fazer essa competência 2, tá, todinha, que provavelmente a gente termina umas 9 horas, na verdade, né, porque 8 já são, umas 9 horas, e aí quando for amanhã, a gente vai pegar as competências 3, 4 e se der tempo a 5, se não der a gente pega no domingo, e aí a segunda e a terça a gente faz uma casadinha, a gente faz análise linguística, né, que é bem importante também, e literatura, e a gente faz história da arte e inglês, né, usando a segunda e a terça-feira, beleza? Mas eu acho importante essa parte de redação, principalmente. O que é que vocês acham? Vocês concordam? Fica bom assim, meu filho. Fica bom assim, né? Eu sempre vou chegar atrasado porque aqui no Mato Grosso é 1 hora a menos, tal. Aí, quando vocês começam, eu tô saindo do trabalho. Eita! No caso aí é 8 que é 7. Mas sem problema, eu estudo assim mesmo. Certo. Mas assim, as aulas estão sendo gravadas, tá? Qualquer coisa que você perder, você vem, você entra, mas aí a gente vai disponibilizar as aulas depois e aí você dá uma olhada do que você perdeu. Tá bom assim? Perfeito. Pronto. Então vamos lá, vamos começar a competência 2 agora. E o que é essa competência 2? Ela vai avaliar como o participante se apropria da proposta de redação, aplicando os conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema de forma plena e consistente, bem como do texto dissertativo argumentativo, demonstrando conhecimento sobre os limites estruturais da tipologia textual em prosa. Então, a competência 2 ela vai avaliar 3 coisas, tá, no seu texto. Está dividido em competências no Enem, mas tudo isso aqui é avaliado em qualquer vestibular, tá? E com concurso público. Tudo isso é avaliado em qualquer uma dessas instâncias. Então, diz respeito, essa competência 2, diz respeito ao tema, se você cumpre o tema ou se você tangencia, diz respeito à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Eu não vou ler a sua introdução, eu como corretora, não vou ler a sua introdução para saber se aquele primeiro parágrafo é uma introdução. Mas a disposição dos parágrafos no texto vão me dizer que é um texto dissertativo argumentativo que apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa parte se apresenta introdução e se apresenta conclusão. Se apresenta conclusão, né, com a proposta de intervenção, vai ser analisada na competência 5. E como eu já falei, a proposta de intervenção ela não necessariamente precisa vir na conclusão, seja ela no Enem ou em qualquer outro vestibular. Tá? Ela precisa existir e tem muita gente que bota na conclusão, né? Mas ela não precisa estar na conclusão especificamente. Mas o texto ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E o terceiro aspecto que é avaliado na competência 2 é a questão do repertório sociocultural. Que ele tem que ser pertinente, produtivo e legítimo. Certo? E o texto tem que estar em prosa, por isso que a gente fala, que eu falei, em alinhamentos justificados. Então, as aulas, elas vão ser disponibilizadas, só abrir um parênteses aqui que eu li. As aulas, elas vão ser disponibilizadas por 10 dias, tá? A partir do momento que eu disponibilizar o link para vocês, num Drive, vocês vão poder assistir essas aulas e não vão poder baixar, tá? E depois essas aulas elas vão ficar disponíveis, depois de algum tempo elas vão ficar disponíveis provavelmente no YouTube, tá? Não sei se o administrativo vai querer, porque como eu falei, né, eu cuido da parte pedagógica, mas tem uma parte administrativa também
o curso que cuida da parte de marketing, que cuida da parte de cuidar dos alunos, de convidar e tudo mais. E aí eu não sei se o administrativo vai querer colocar na Udemy, né, como um curso, ou se vai colocar no YouTube e vai liberar para o público, certo? Mas aí vocês vão ficar informados depois. Eu sei que quem participou do retiro vai poder ter essas aulas, né, disponíveis por 10 dias para assistir e fazer como. Talvez a gente até estenda o prazo, né, dependendo de como vocês queiram. Né? Se vocês pedirem, professora, por favor, aí a gente conversa. Vamos lá. Desculpa, gente, é porque o cansaço do dia chegou. É a partir da abordagem do tema e da adequação à tipologia textual que as outras competências se orientam e se organizam. Afinal, a não adequação aos desses dois elementos pode levar à anulação da redação em caso de fuga temática ou não atendimento à tipologia textual exigida. Se não é um texto dissertativo argumentativo, você pode levar a nota 0. Se você fugiu totalmente do tema e escreveu outra coisa, você pode levar a nota 0. Mas, em relação à tipologia textual, não quer dizer que você possa inserir um outro gênero textual dentro da tipologia. Mas a tipologia textual dominante tem que ser a tipologia dissertativa argumentativa. Tá? Na competência 2, introdução, desenvolvimento e conclusão serão avaliados, como eu falei, do ponto de vista estrutural. Ou seja, apenas pela sua proporcionalidade se considerar a organização e o desenvolvimento de informações, fatos e opiniões utilizadas. Aspectos avaliados na competência 3. Então, na competência 2, a gente vai ser analisado sobre uma perspectiva de estrutura. Se tem os parágrafos certinhos, beleza. Se não tem, se é um monobloco, aí a gente vai ter problema. Será determinante para o bom desempenho do participante uma discussão que traga referências e argumentos do seu repertório sociocultural, explorando os textos motivadores, extrapolando, na verdade, os textos motivadores da prova. Em contrapartida, serão penalizados aqueles textos em que o participante apresenta repertório a partir de muitos trechos de cópias dos textos motivadores. Os textos motivadores são apenas textos motivadores. Eu acredito que o único repertório que você pode realmente copiar dos textos motivadores, e nem é uma cópia, são as estatísticas. Porque sempre tem texto motivador lá com estatística. Mas ele mostra em gráfico. E aí você vai transformar em texto. Então você não está reproduzindo. Você está pegando informação e apresentando essa informação no seu texto. Beleza? E esse repertório sociocultural, eu tenho uma crítica para fazer, inclusive eu vou fazer até um artigo, eu já falei isso em outros momentos, que é o seguinte: esse repertório sociocultural ele tem que estar explícito, escancarado. E isso é de um nível de escrita que não é um nível de escrita alto, sabe, top. Porque muito do seu repertório sociocultural, ele pode estar implícito no texto. Você pode estar discorrendo de alguns conceitos, de algumas teorias, e que você não precisa afirmar que é essa teoria, mas está lá implícito no texto. E vocês acreditam que uma vez eu fui testar isso, né? Para vocês verem como eu testei o meu método. Eu fui testar isso porque eu defendia que você poderia deixar o repertório sociocultural, poderia ficar implícito. Mas eu fui e eu usei 2 repertórios socioculturais implícitos no texto. Eu usei teoria colonial e eu usei a questão do patriarcado, certo? E isso é repertório sociocultural. Só que eu utilizei implícito. Na minha discussão ali, na minha dissertação, poderia ser percebido, né, que eu estava falando nessas teorias, mas não estava escrachado essa teoria. E só iria perceber quem tinha conhecimento dessas teorias. Iria perceber que eu teria essa inclinação. E aí, o meu teste, ele teve sucesso, porque eu percebi, né, que eu não posso, o repertório, ele tem que ser escrachado, ele não pode estar ali internalizado, porque a gente tem a limitação do professor que está corrigindo o texto. Dá para isso? E quando você está com o repertório internalizado no texto, é um nível de escrita bem avançado.
E a gente pode pecar porque o corretor ele não tem esse conhecimento. Sabe, eu ainda não fiz um artigo sobre isso, né? Que eu fiz vários artigos, tá, gente? Sobre essas questões desse meu método. Dos testes que eu fiz. E isso foi o que eu ainda não fiz artigo. Tá? Então tem que ter muito cuidado. Eu fui penalizada. Eu fui penalizada na competência 2 porque eu não apresentei um repertório sociocultural produtivo, pertinente e legítimo. O meu repertório ele era tão produtivo que ele estava embasando todo o meu texto. Ele era tão pertinente que ele estava embasando tanto o meu texto. Ele era tão legítimo que eram teorias que estavam ali. Sabe? Mas mesmo assim, eu fui penalizada porque não estava escrachado. Segundo fulano, tal fato. E aí a gente vai ver isso andando, tá? Eu acho isso bem chato. E é aquilo que eu digo, né? É mais um abismo. E às vezes o aluno ele escreve tão bem, está tão internalizado o repertório dele, e o professor ali ele não está tão preparado. Ele está preparado para avaliar os critérios. Não está escrachado, não vou considerar. É mais um detalhe desse abismo que eu falei no início da aula. Vamos lá. O tema é definido a partir da frase temática, né, apresentada na prova de redação, e espera-se que o participante compreenda e aborde o tema de forma completa. Para isso, é interessante que as palavras-chave do tema estejam sempre integradas. Então, é importante que quando você for desenvolver o tema, por exemplo, os desafios para combater a cultura do cancelamento no Brasil. Quais são as palavras-chave desse tema? E aí, eu quero que vocês me respondam. Quais são as palavras-chave desse tema? Os desafios para combater a cultura do cancelamento no Brasil. Quais são as palavras-chave do tema? Quais são as palavras mais importantes do tema? Só cancelamento? Cancelamento eu posso cancelar uma aula. O que é essa cultura do cancelamento? A sociedade, né? Que julga. Sim, mas calma. O tema é os desafios, está escrito lá, os desafios para combater a cultura do cancelamento. Quais são as palavras-chave do tema? Desafios, cultura e cancelamento. Desafios e cultura de cancelamento. As palavras-chave, não necessariamente, elas são uma palavra só. Cultura é uma coisa. Cancelamento tem vários significados, mas quando eu junto a cultura do cancelamento, e claro que está associada ao nosso contexto, né? Porque toda a redação está associada a um contexto, a gente vai entender o que é essa cultura do cancelamento. E a gente precisa ter essa noção para poder não fugir do tema. Entende? Combater cultura do cancelamento. Desafios, cultura do cancelamento, combater. Tá? E o meu texto tem que estar estruturado nessas palavras-chave. Essa a dica. Vamos continuar. Quando é que acontece a tangência do tema, né? Ela é observada naqueles textos que apenas resvalam o tema. Ou eu só posso falar... Eu passo o tempo todinho definindo a cultura do cancelamento. Mas eu não falo dos desafios para combater. Ou eu posso falar dos desafios da cultura do cancelamento para ela existir. Isso é tangencial o tema. Porque o que eu quero são os desafios para combater a cultura do cancelamento. A tangência caracteriza-se por uma abordagem incompleta dos elementos aqui, tá, gente?
relacionados a ele. Essa abordagem parcial demonstra dificuldades de leitura e interpretação que prejudicam a avaliação do texto elaborado pelo participante. Então, isso é uma dica, tá, gente? Isso é uma dica, assim, eu acho que é uma dica top 1, digamos assim, pelo menos do meu próximo curso de redação. É entender o tema e destacar as palavras-chave para não tangenciar. Cada tipo textual apresenta formas e marcas específicas de sua estrutura, certo? No Enem, o tipo textual exigido é o dissertativo argumentativo, beleza, que se fundamenta nas explicações das relações argumentativas, certo? Espera-se que um texto dissertativo argumentativo defenda um ponto de vista sobre determinado assunto por meio de articulações consistentes para convencer o leitor de que a ideia defendida é plausível. Vamos lá. Acabou minha água. Os textos dissertativos argumentativos podem conter traços de outros tipos textuais. É o que eu falei. Isso não é problema se não comprometer a estrutura dissertativa argumentativa. Eu posso colocar um pedaço de uma música com um repertório, né? Eu posso colocar um poema como repertório. Eu posso pegar uma carta como repertório. Mas não colocar a carta na íntegra, tá? Para pegar um trecho de uma carta e colocar no texto. Desde que a estrutura dissertativa argumentativa ela prevaleça, tá, gente? Há partes embrionárias no texto dissertativo argumentativo quando a introdução, a argumentação e ou a conclusão são muito curtas devido à sua pouca produção. Como é que eu sei que existem partes embrionárias? Parte embrionária é quando eu tenho um parágrafo que ele não foi bem desenvolvido. Por exemplo, o meu texto tem 30 linhas, a minha introdução tem 7 linhas, parágrafo 1 tem 7, parágrafos 2 tem 3 linhas, conclusão tem 10. O meu terceiro parágrafo, que tem 3 linhas, é o parágrafo embrionário. E isso, se eu tenho parágrafos embrionários, partes embrionárias dentro do texto dissertativo argumentativo, eu só posso chegar a um nível dentro da avaliação da competência. Eu não posso ultrapassar esse nível, certo? São os critérios. E aí vamos falar do repertório. O repertório sociocultural, ele se configura como toda e qualquer informação, fato, citação, experiência vivida que de alguma forma contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante. E aí eu acho que vocês já estão carecas de saber disso, né? O repertório sociocultural tem que ter essas 3 características, tem que ser legitimado, tem que acontecer. Eu não posso criar fatos, eu não posso criar dados, eu não posso criar nada, né? Ele tem que existir de verdade. Ele tem que ser pertinente ao tema. Não adianta eu estar falando de A e colocar um B, por exemplo, no meu tema. Ele tem que ser pertinente. Ele tem que estar integralizado. Ele tem que possuir sentido ali. E ele tem que ser produtivo. O que é isso? Se eu tirar esse repertório, ele vai fazer falta no texto. E vai fazer muita falta. O texto não vai ter mais sentido. Então, para você saber se seu repertório é legitimado, você vai pegar uma fonte confiável. Se ele é pertinente, tem que estar no mesmo tema. Ou relacionado ao tema. E se ele é produtivo, você tira ele do texto. Se o texto continuar fazendo sentido, ele não está produtivo. Tá? E aí eu já expliquei, mas já vim aqui, ó, todas as explicações. E aí eu vou só ler, tá? Repertório legitimado. Trata-se de um repertório em que se utilizam informações, fatos, situações e experiências vividas com respaldo nas áreas do conhecimento. Beleza? Tem que existir de fato. Exemplos de repertórios legitimados. Conceitos e suas definições. Fatos ou períodos históricos reconhecidos, que são as alusões históricas, né? Referência a nome de autores, filósofos, poetas, livros e etc., que são as citações, diretas ou indiretas. Referência a áreas do conhecimento e seus profissionais, e aí pode ser de citação ou não. Referências a estudos ou pesquisas. Referências a personalidades, celebridades, figuras, personalidades. Repeti personalidade 2 vezes, etc., desde que conhecidos. Referências a meios de comunicação conhecidos.
A gente não pode falar do fato que aconteceu na minha rua numa redação. Mas eu... Oi. Mas eu quero dar a fonte em todas. Depende. Por exemplo, se você vai utilizar um dado estatístico que você sabe, e você sabe que é legítimo, que não está nos textos motivadores, e que é um dado estatístico de uma empresa, de um órgão que não é tão conhecido, é importante você colocar a fonte e a descrição dessa fonte. Por exemplo, eu não lembro de nenhuma sigla aqui que não é tão conhecida. Mas, por exemplo, se eu fosse falar de IBGE, hoje todo mundo conhece IBGE. Todo mundo que estuda o livro didático de geografia fala de IBGE. Mas se IBGE não fosse tão conhecido, eu teria que colocar IBGE, a sigla, e deveria colocar Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se eu vou falar de alguma obra, eu vou colocar de acordo com a obra, vigiar e punir de não sei quem, isso. Mas mesmo sendo uma sigla conhecida, se eu ponho a referência à fonte, vai estar sendo redundância ou não? Não vai ser redundância, não. Mas não há necessidade, é economia de espaço, né? Entendi. Pronto, isso aqui são os exemplos de repertórios que a gente pode utilizar, ou seja, toda informação escrachada que a gente puder dar, a gente dá. A gente não pode utilizar teorias aqui, porque teoria... Então, pode até utilizar teorias aqui, né, desde que ela esteja escrachada. Ela não pode estar implícita no texto, porque o corretor pode não conhecer e te prejudicar. Informações atribuídas a determinadas fontes não serão considerados repertório legitimado se estiverem presentes nos textos motivadores. Informações atribuídas a determinadas fontes não serão consideradas repertório legitimado se estiverem presentes nos textos motivadores. Mas eu posso pegar dados estatísticos dos textos motivadores? Claro que eu posso pegar. E isso está legitimado. Mas enfim, vamos embora. A pertinência trata-se da associação do repertório legitimado ao menos a um dos elementos do tema. Essa associação pode se dar por sinônimos, hiperônimos ou hipônimos. Beleza, isso eu já falei também. E o uso produtivo de repertório legitimado e pertinente ao tema é quando o participante vincula esse repertório à discussão proposta, ainda que de forma pontual. Ou seja, se você tirar, o teu texto não vai fazer sentido. A exceção do repertório desenvolvido a partir de muitos trechos de cópias dos textos motivadores, a presença de dois ou mais repertórios de níveis distintos implicará a sua avaliação no nível mais elevado, tá? Mas, para que você esteja pontuado na questão do repertório, você só precisa de um repertório legítimo, pertinente e produtivo, tá? Não precisa ter muito. O seu texto pode ter 300 repertórios, mas se apenas um tiver cumprir esses requisitos, você não recebe mais a pena dessa questão do repertório. E aí a gente vai encerrar, tá? Competência 3, 4 e 5 a gente vai tentar terminar na aula que vem. Beleza? Amanhã. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Hipônimos e hiperônimos. São palavras iguais com significados diferentes e o outro são palavras diferentes com significados iguais. Deixa eu só pesquisar aqui para saber qual é das duas. Agora eu não estou lembrada. Hipônimo é quando hipo e hiper, tá? São categorias de palavras. Como? Eu posso dizer que computador é um hipônimo de tecnologia. Tecnologia é o hiperônimo de computador, por exemplo. Por quê? Porque tecnologia é uma questão mais geral
é um termo mais geral, do qual computador faz parte. Então, computador é hipônimo de tecnologia. Só que o computador não é a tecnologia é muito mais abrangente, então é hiperônimo. Ficou claro agora? Eu confundi hipônimo e hiperônimo com palavras homógrafas e tem um outro termozinho. Enfim, essas coisinhas de estrutura é um saquinho, mas tem que saber. Não mais perguntas? Então, beleza. Amanhã eu espero vocês nesse mesmo horário, às 7 horas da noite, tá? Se tiver algum problema, alguma coisa, o horário não for conveniente e tudo mais, vocês me chamam lá no privado, a gente tenta se ajustar, dependendo também da minha disponibilidade. E amanhã a gente vai trabalhar as competências 3, 4 e 5. Eu espero terminar todas as competências amanhã. Tá bom? Eu desejo a vocês uma boa noite. Vocês descansem, fiquem bem. E no final do retiro vou disponibilizar tanto os slides quanto os vídeos, tá? Das aulas. Até mais.